Café faz bem? Café faz mal? Tomo muito, tomo pouco, não tomo? Como é que é a questão do café, doutor? É, o café, em excesso, como todos os alimentos, não faz bem. Mas também pouco também não faz bem, né? O segredo da vida está sempre no meio. Existem diferentes tipos de café. No Brasil, há uma expectativa das pessoas ingerirem 8 quilos, 8,5 quilos per capita ano. Veja que interessante. Isso dá mais ou menos 4 a 5 xícaras por dia. Então, ao longo dos anos, a gente vem aumentando o consumo de café no Brasil e no mundo, não é? Isso mostra que ele, de certa forma, faz bem, porque os trabalhos científicos mostram que ele faz bem. Tem diferentes tipos de café, tem o filtrado, o instantâneo, o expresso, o mocha, aquele da cafeteira, o café árabe, etc. Mas todos nós achamos que a composição nutricional do café, e principalmente o café verde, né, ele só tem cafeína, quando na verdade é interessante. Ele tem um pouquinho de sacarose, que é açúcar, tem um pouquinho de gordura, que nós chamamos de lipídios, e tem uma substância maravilhosa, que são os ácidos clorogênicos. Ácido clorogênico, ele tem uma alta capacidade antioxidante. Ele, inclusive, é absorvido, rapidamente metabolizado, e ele vai, de alguma maneira, favorecer para que não aumente o LDL colesterol. Olha que interessante, quer dizer, a composição do café, né? Por isso que ele tem efeitos interessantes. Por exemplo, relacionado à doença cardiovascular. Foi feito um estudo durante 45 anos, olha só, e mostrou que um café, quando você ingere de forma moderada, reduz o risco de você desenvolver insuficiência cardíaca. 45 anos, esse trabalho que a gente chama de meta-análise, estudos prospectivos, ele mostrou que 4 xícaras por dia era suficiente para você não ter insuficiência cardíaca, além de favorecer uma proteção com relação a infarto agudo do miocárdio. Olha que interessante, não é mesmo, Lubeno? É bem interessante. Tô gostando, até agora eu tô gostando, porque eu gosto de café, viu? Então a notícia até agora é boa. É boa. E Mas, tem uma outra também melhor. opa, vamos lá. Acidente vascular cerebral. Os estudos mostraram que quem toma mais de 4 xícaras por dia e menos de 6, ele, comparativamente a quem não toma, tá certo? Ele mostrou que reduz em 20% a chance de você ter acidente vascular cerebral. Esse estudo, por exemplo, ele foi feito com 83 mil mulheres, tá? Então veja, acidente vascular cerebral protege. E aí inclui, inclusive, doença de Parkinson, por exemplo, né? Doenças cardiovasculares, como a gente comentou. E um dado que eu acho muito, muito interessante do café é o diabetes. O consumo regular de café está associado a uma redução da incidência de diabetes tipo 2. Tem vários estudos que mostram isso. Alguns mostram uma redução de até 28%. Olha que interessante. 4 a 6 xícaras por dia. Lógico que sem o açúcar, né, Lubeno? Sem açúcar. Muito bem, doutor. Aliás, essa era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Para muitas pessoas, o café anda de mãos dadas ou abraçado com açúcar. Né? Muitas pessoas não gostam, ou não conseguem, ou não... Enfim, não tem o hábito de tomar o café sem o açúcar ou até mesmo sem o adoçante. Mas tudo isso que o senhor está falando, doutor, é o café
sozinho, sem açúcar, sem adoçante, né? Nesse caso específico, a maioria dos estudos mostram que é sem açúcar ou sem adoçante. Com relação ao açúcar, o que a gente recomenda? Se você toma 4 a 6 xícaras por dia, tome uma xícara com açúcar. Não vai ter problema algum, né? O que não pode é ser açúcar com café, tem que ser café com açúcar, né? Tem gente que coloca açúcar com café. Eu conheço uma pessoa assim. Mas está aí do seu lado. Okay. Tá aqui na minha frente, aqui eu tô no espelho. Aí o que acontece? Existe um estudo também, eu acho que isso que é fantástico, que ele protege contra câncer orofaríngeo. Ou seja, a pessoa que ingere 3 a 4 xícaras de café por dia, eles compararam com pessoas que tomavam menos de 1 xícara por dia. E houve uma redução de 36%. Então, os autores, por exemplo, desse estudo, chegaram a uma conclusão que, devido à atividade antioxidante do café, que ele tem esses ácidos clorogênicos, que a gente chama, antioxidante é antiferrugem celular, não é? E tem substância que chama cafestol, carolol, que eles diminuem a capacidade dos carcinógenos estimular o desenvolvimento de câncer. Então, olha, nós estamos falando aí do café como algo que previne doenças, né? Previne doença cardiovascular, previne acidente vascular cerebral, previne câncer, previne diabetes, tá certo? Então, eu vejo assim que o café, ele não é vilão ou herói, mas ele é muito mais herói que vilão, dependendo da quantidade. Todos esses estudos mostram em torno de 3 a 5 xícaras por dia. E o uso de adoçante, ele não interfere. E o açúcar, como eu comentei, ele não é proibido. É proibido proibir, a gente sempre comenta aqui, né? Mas certamente uma quantidade baixa, mínima, porque o café ele diminui o que nós chamamos de hiperglicemia pós-prandial, ou seja, o aumento do açúcar depois das refeições. Quando você almoça ou quando você janta, se você toma um café, os níveis de açúcar no sangue, eles não sobem tanto. O seu organismo não precisa ficar liberando tanta insulina e com isso previne o diabetes. Veja que interessante, né? Essas descobertas, não é verdade, Lubena? Muito bem, é uma descoberta maravilhosa, doutor.